Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no QAGR11, um fundo imobiliário de logística voltado ao segmento do agronegócio, buscando adquirir ou construir ativos imobiliários em 4 segmentos diferentes. Temos aqui grãos ou fibras, açúcar ou álcool, indústrias e operadores logísticos. O fundo teve seu início em novembro de 2019, então está aí no mercado há 3 anos, é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Quasar, que cobra uma taxa de gestão bem competitiva, apenas 0,75% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. E para a gente saber se o QAGR11 vale a pena, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente chegar nessa decisão. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu falo de investimentos que focam no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer continuar acompanhando aqui o canal, já o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos ao primeiro ponto a respeito da liquidez. Quantas negociações tem as cotas desse fundo imobiliário e posteriormente eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário versus o IFIX, porque na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar o IFIX. E vendo primeiro a respeito da liquidez, veja que no último mês ele teve um volume negociado pouco superior a 7 milhões e meio de reais, com uma liquidez média diária de apenas 350 mil reais. E na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, ele deve ter um volume negociado mensal de 30 milhões ou diário de 1 milhão. Nesse caso aqui é o nosso primeiro ponto negativo, né? O fundo tem aí baixa liquidez. Quanto à sua rentabilidade, veja que no último mês ele vem perdendo para o IFIX. Teve aqui uma rentabilidade negativa de 0,70% versus 0,49% do IFIX. Mas conforme alguns já devem saber, eu nunca olho apenas o curto prazo. Eu gosto de olhar o longo prazo. E veja que desde o início do fundo, ele vem perdendo para o IFIX. Então realmente ele está aí com um ponto negativo. Quanto à sua liquidez, lá no início do fundo, ele até tinha uma ótima liquidez. Aqui em 2020 foi quando estourou a pandemia, né? Então tinha muita gente comprando, tinha muita gente vendendo. Mas meados ali da metade de 2021 para frente, ele começou a ter uma baixa liquidez. Então temos aí 2 pontos negativos. Baixa liquidez, se você quiser comprar ou vender cotas do fundo, pode ser que demore um pouco. E o segundo ponto negativo, ele vem perdendo para o IFIX. Mas nem tudo está perdido, né? Vamos ver em quantos ativos que o QAGR11 possui participação, vamos ver a respeito dos inquilinos, vamos ver a respeito dos vencimentos dos contratos com esses inquilinos e, logicamente, né, quanto que o fundo imobiliário vem pagando. Primeiro, temos que o fundo imobiliário possui 12 ativos, sendo um centro de distribuição e 11 unidades distribuídas aí em mais de 80 silos e armazéns. Sendo que todos esses ativos do fundo, né, esses 12 ativos do fundo imobiliário, estão localizados em Goiás, Minas Gerais, Paraná e também Santa Catarina. E um ponto que eu gostaria de destacar é que a receita do fundo quanto aí aos seus ativos é bem distribuída conforme você está vendo aí na tela. Mas, apesar dele ter participação em 12 ativos, veja que apenas 2 locatários ocupam esses 12 ativos. Temos aqui a Bela Agrícola, que ocupa esses ativos aqui, nesses estados aqui. E temos aqui a BRF, que possui esses ativos aqui, nesses estados aqui. Então temos aí, né, uma baixa diversificação de inquilinos, apesar da boa diversificação de ativos aqui desse fundo imobiliário. Quanto aos seus contratos com esses 2 inquilinos, temos aí 100% atípicos, sendo que 36% vão vencer no curto prazo, né? Ou seja, de 2025 até 2029. O restante vai vencer aí de 2030 em diante. Mas apesar de 100% ser contrato atípico, eu fico receoso, né, com essa concentração aqui em apenas 2 inquilinos, porque vai que acontece alguma coisa com um desses 2 inquilinos. Eu sei, é difícil de acontecer, mas a nossa bolsa de valores é cheia de imprevistos. Quanto ao dividendo que esse fundo aqui vem pagando, nos últimos 12 meses ele vem entregando entre 38 centavos e 41 centavos por mês por cota. Mas quando a gente joga isso em um percentual,
temos aqui que, nos últimos 12 meses, o QAGR11 pagou R$ 4,74, o que dá um dividend yield de 10,17%. Na minha opinião, isso aqui é um belo dividend yield, ainda mais considerando que o QAGR11 é um fundo de tijolo. Quanto ao seu preço, olha só, valor patrimonial atualmente R$ 55,87, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 46,67, ou seja, temos um desconto de aproximadamente 16%. E algo que eu tenho que te mostrar aqui a respeito desse fundo imobiliário é essa amortização que ele fez aqui em 2021. Veja que o seu valor patrimonial por cota estava em R$ 96,91 em janeiro de 2021, mas quando foi em fevereiro de 2022, ele chegou a ficar em R$ 58,55, ou seja, uma queda aqui de aproximadamente R$ 38. Mas não foi porque o patrimônio do fundo desvalorizou, e sim porque ele demorou tanto a alocar ali aqueles recursos que os cotistas pediram o dinheiro aí novamente e ele distribuiu aí em forma de amortização aproximadamente R$ 38. Isso aqui deixa, a fama da gestora um pouco prejudicada, porque demorou tanto para alocar ali aquele dinheiro, Então essa gestora tá com essa mancha aí, tendo que ter devolvido R$ 38 aproximadamente por cota para os cotistas. E agora que você sabe todos os dados mais relevantes a respeito do QAGR11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. Começo pelos pontos positivos. O primeiro, ele é bem diversificado em 12 ativos localizados em 4 estados diferentes. É o velho fundo imobiliário Multi. Nosso segundo ponto positivo é que ele está com certo desconto frente ao seu valor patrimonial, aproximadamente 16% de desconto. E o nosso último ponto positivo é que quando a gente pega o dividend yield pago nos últimos 12 meses, ele pagou mais do que 8%, que na minha opinião hoje 8% deve ser o mínimo que um fundo imobiliário de tijolo deve entregar, ressalvado logicamente aí algumas exceções. Vamos então aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que ele vem tendo uma baixa liquidez, ou seja, um volume financeiro médio negociado diariamente inferior a R$ 1 milhão. Você viu, no último mês ele teve apenas R$ 350 mil. Então, se você quiser comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário, pode ser que demore um pouco. O nosso segundo ponto negativo é que ele vem perdendo para o IFIX basicamente desde sua existência, mas a gente tem que lembrar que a gente estava aí, numa pandemia. A gente tem que ver se no longo prazo esse fundo imobiliário continuará perdendo para o IFIX. Vamos então ao nosso terceiro ponto negativo, é que ele possui uma baixa diversificação de inquilinos. Temos aí apenas 2 inquilinos, sendo que se acontece alguma coisa com esses inquilinos, o fundo vai ser fortemente impactado. Eu sei, 100% desses contratos são atípicos, mas ninguém está livre de imprevistos e é o caso aqui desse fundo imobiliário. Eu prefiro me precaver. Vamos então a outro ponto negativo, e não chega a ser nenhum ponto negativo, é mais uma questão de alerta, é que 36% dos contratos estão vencendo no curto prazo. A gente tem que ver como que a gestora vai lidar com isso, afinal, os fundos de investimento ligados ao setor do agronegócio são relativamente novos. E o outro ponto negativo é justamente essa amortização. Você viu, em 2021, o fundo imobiliário fez uma amortização mais ou menos ali de R$ 38. Isso porque a gestão demorou a alocar aqueles recursos, os cotistas ficaram um pouco chateados e pediram o dinheiro novamente. Isso acaba que cria uma mancha, na reputação ali daquela gestora. E hoje eu ainda sinto que vários cotistas estão meio receosos com essa gestora, o que dificulta, logicamente, o crescimento desse fundo imobiliário através de novas emissões de cotas para alocar em outros ativos. Então, quando eu levanto aqui os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, isso aqui de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, o QAGR11, apesar de ter potencial, hoje não está valendo a pena. Eu primeiro preciso ver se a gestora vai aumentar o seu grau de credibilidade frente a esses cotistas que estão um pouco receosos, e nada melhor do que fazer ali uma boa renegociação desses contratos quando 36% deles vencerem. Então, na minha opinião,
vou ficar acompanhando esse fundo imobiliário até o vencimento desses contratos e dependendo ali do que a gestora fizer, né, dependendo ali de como ela vai lidar com essa renovação de contrato ou até mesmo aí prospectar novos inquilinos, pode ser que ela limpe a barra aí frente a esses cotistas e esse fundo aqui passe a valer a pena. Mas por enquanto, na minha opinião, ele não está valendo a pena. Mas claro, isso aqui de forma alguma é recomendação de investimento. É isso, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.